Pega a Bíblia, celular, Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 5. Daniel, capítulo 6, o versículo 5. Diz assim: Então eles concluíram e murmuraram entre si: Nunca encontraremos algum motivo forte para denunciarmos a esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Amém? Deus abençoa a tua palavra, fala conosco, nos ensina, que nessa manhã possamos nos edificar na tua presença, na tua graça cada dia, ó Deus querido. Deus abençoa quem está já nos acompanhando nessa ministração, que a tua palavra entre em nosso coração. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu creio que a fidelidade é o nosso diferencial. Amém? A fidelidade no lar, a família, né? No relacionamento, no casamento, né? A fidelidade entre os pais, os filhos, a fidelidade no trabalho, né? A honestidade. Então são qualidades, né? de um bom caráter, né? De uma vida íntegra, que teme, que busca o Senhor e que sabe que Deus ele tem esse cuidado, esse controle em nossas vidas. Eu creio que a Bíblia, né, por cada momento ou em cada situação, ela nos inspira. Amém? Ela nos inspira a termos um coração, vamos dizer assim, uma vida, né, que gera um sacrifício para sermos e permanecermos fiéis aos princípios, aos mandamentos, à lei do Senhor que é perfeita e refrigera a nossa alma diante de um mundo, né, de uma convivência, diante de motivos que nos procuram nos influenciar para que a nossa fidelidade, a nossa postura seja corrompida. E nós já vemos aqui, né, sobre Noé, como aquela geração se corrompeu, se levou à destruição devido à corrupção, a um coração que deixou que outros princípios, outros prazeres e paixões entrassem no coração daquela nação. E aqui nós vemos que a esperança, a fé, a fidelidade, a integridade, né, que podemos aprender nesta manhã através de Daniel, capítulo 6, para quem está chegando aí. Daniel, capítulo 6, é bem visível, né, a postura que Daniel tomou, né, levado cativo, introduzido, né, cativo a uma cultura pagã, a uma realidade totalmente oposta à que ele vivia, foi levado como prisioneiro, né, a uma cultura, a uma realidade, a princípios, né, e ele foi desafiado como jovem, né, porque o rei Dário, né, se não me engano, é rei Dário, ele só selecionou os melhores, os mais jovens, para que fossem ali ao palácio
e fossem, digamos assim, treinados, preparados para o trabalho no palácio. E Daniel, já bem jovem, né, ele foi levado e desafiado a corromper o coração, né, a ser assim, a colocar na mente dele, no coração dele, um outro princípio, uma outra maneira de viver. E nós vemos que Daniel, ele tinha os padrões, ele vivia os padrões de Deus. Ele vivia aquilo que os sacerdotes, os profetas, os seus pais, enfim, haviam ministrado, ensinado a ele. E algo assim que nos cativa, nos desafia, né, nos encoraja, é ver que ele permaneceu fiel. Ele permaneceu numa postura que levou a ser um exemplo, uma referência de um jovem, de um discípulo que fez a diferença dentro de uma outra cultura, de uma outra religião, de um outro povo. E ele foi convicto diante de situações que quiseram contaminar, né, poluir a sua vida. Ele foi usado no palácio, né, junto com os líderes da Babilônia, para agir em defesa do povo de Deus. Estava lá dentro, sim, como escravo, mas desenvolvendo um caráter de um homem fiel ao Senhor, fiel aos princípios bíblicos, fiel aos ensinamentos e não se corrompeu. Porque aquele que vive a promessa, que vive a palavra, não se corrompe, não negocia a sua vida, os seus valores, as suas convicções e muito mais. A obra que Deus fez em nossas vidas é algo inegociável. Eu não posso negociar o que Deus ele começou e iniciou em nossas vidas. Um plano, um projeto para um crescimento, para um desatar de Deus em nossas vidas a cada dia. Então podemos ver que a convicção, a vida de Daniel nos estimula a não corromper o coração, a não negociarmos com o inimigo, com aquilo que Deus ele vai ministrar em nosso coração a cada dia. Eu creio que o exemplo de Daniel é algo desafiador que nos encoraja a entendermos que nós somos vencedores, sairemos vencedores em qualquer dificuldade, em qualquer problema, porque no tempo certo Deus tem a palavra, Deus tem um decreto de transformação, de vitória, de livramento, de cura, de salvação para as nossas vidas a cada dia. Então o que Deus ele necessita, vamos colocar assim, o que ele quer ver em nós é a nossa postura de filhos e filhas que vivem a promessa e a palavra de Deus no nosso coração. E algo assim que me chamou assim a atenção é que Deus, ele não precisa de advogados. Deus ele conta com os fiéis da terra. Porque os fiéis, eles vão permanecer naquele caminho. Os fiéis não vão negociar, não vão divulgar um outro produto, não vão anunciar outra palavra, não vão anunciar um outro amor. Então Deus não quer alguém que entre para advogá-lo, para dizer que Ele é a verdade, que Ele é a vida, mas Ele conta com o nosso testemunho de fidelidade ao Senhor, de entrega, de submissão, a qual nos leva a viver esse amor a cada dia. Então Deus ele olha para mim, para você e nos desafia com a nossa fidelidade. No versículo 10 de Daniel capítulo 6, assim que Daniel soube
que esse decreto do rei havia sido proclamado foi para casa, para o seu quarto, para o andar de cima, onde as janelas estavam voltadas para Jerusalém. E ali ele orou como costuma fazer continuamente. 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças a Deus. Ajoelhou, rogou e deu graças a Deus. Então nós vemos que a expectativa de Deus não é que nós baixemos a guarda, que nós simplesmente aceitemos. Talvez fisicamente, talvez ir lá fazer algo, nós não podemos. Mas eu creio que a nossa influência ela é muito mais efetiva quando nós oramos. Né? É interessante no versículo, assim, hoje eu me ative tão assim claro, né, que Daniel ele rogou, depois ele deu graças, ele agradeceu, ele louvou ao Senhor. Ele não continuou ali na sofrência, não continuou ali desesperado. Ele deu graças, ele agradeceu ao Senhor. Ele se quebrantou, né? Porque estavam tentando separá-lo de uma intimidade, de uma relação com o Senhor. Ele abriu o coração, rogou e deu graças a Deus. Então são situações, são posturas, né, que fazem toda a diferença na nossa vida a cada dia. O fiel não se compraz com o pecado, o fiel não se senta na mesa dos escarnecedores, o fiel não se alimenta de outra coisa, a não ser da verdade, de princípios que moldam o interior, que moldam o nosso interior, naquilo que gera esperança, alegria em nosso coração a cada dia. Enfim, Daniel ele decidiu não se tornar-se impuro. Ele preferiu permanecer fiel aos princípios de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa a cada dia. E mesmo enfrentando as dificuldades que ele enfrentou, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu guardando os princípios de Deus na vida dele. Porque para Daniel, uma vida com Deus não era só quando ele cultuava, quando ele ia orar, né? Hoje estamos tristes, né? Porque nós não nos reunimos na igreja, nas celebrações, né? Mas cultuar a Deus é um princípio diário, todos os dias, na minha casa, no meu trabalho, na rua. Por quê? Como assim? O meu testemunho, a minha vida, as minhas reações diante de uma situação testifica em mim um louvor ao Senhor. Uma vida fiel, a qual não quebra princípios em nossas vidas daquilo que Deus começou a ministrar em nosso coração. Daniel continuamente vivia-se cultuando, adorando com a sua vida, com o seu testemunho, com aquilo que Deus o alimentava a cada dia de uma vida na sua presença. O meu testemunho, o nosso testemunho, nossa fidelidade deve ser a maior pregação, deve ser a maior referência dentro de casa, no trabalho, na rua, onde nós estivermos. A nossa vida, o nosso testemunho de vida, amém? Porque eu não tenho que defender o reino de Deus, o meu testemunho já fala por si próprio quem é Deus, o que Ele é. Então Deus não precisa de advogado, Ele conta com os fiéis da terra. Ele conta com aqueles que realmente abraçam a palavra, né? Envolve num mandamento de vida e de alegria no seu coração. O que nós precisamos fazer é viver segundo os padrões do reino de Deus.
A cultura que Daniel foi levado é uma cultura pagã. E ele preferiu, e ele lutou, ele se entregou para permanecer nos padrões da cultura, dos princípios do reino de Deus. Então que a nossa vida seja essa fidelidade a cada dia de um Deus que age em nosso favor e ministra vida ao nosso coração a cada dia. Porque sempre teremos as oposições, como Daniel viveu, opositores que se levantam contra nós, a nossa fé, convicção, esperança, realidade, o crer no Senhor, no crer em Deus, no tempo de Deus, na vontade de Deus. Sempre haverá os opositores. E opositores ou oposições que podem estar dentro de nós, da nossa vida. Quando começamos a dar lugar para sentimentos ou pensamentos que querem calar a nossa voz, calar a nossa identidade, anular a nossa vida, a nossa entrega ao Senhor a cada dia. Porque a nossa conduta, a nossa postura, ela incomoda aqueles que não veem a esperança, que não creem na esperança, que não vivem a esperança. No versículo 5 de Daniel, capítulo 6, então eles concluíram: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciar a Daniel. A maneira que eles tentaram, incomodar ou acusar ou arrumar uma acusação contra Daniel foi que o rei decretasse, não é isso? Que não houvesse nenhuma outra adoração a não ser ao rei, ao Deus da Babilônia. O único meio foi fazer com que Daniel parasse de buscar ao Senhor. E quando ele foi confrontado com uma lei que restringia a ele de buscar ao Senhor, de orar a Deus, ele fugiu? Ele se entregou? Não. Ele se manteve fiel. Daniel se manteve fiel. Deus não precisa de advogado, precisa de homens e mulheres fiéis à sua palavra, aos princípios que nos levam à prosperidade a cada dia. Vivemos hoje num mundo, num contexto onde leis procuram ser implantadas para que venha calar a voz da igreja, mas a igreja, como o diabo está vendo, nunca vai se calar. Nunca. Porque em todo momento a igreja se levanta, se reúne para adorar, para louvar, para aprender, para ministrar a palavra de transformação de Deus em nossas vidas e nas nações da terra. Então, por mais que procurem meios de calar, a igreja nunca vai se calar. Então nós precisamos distinguir, desenvolver, amém, uma capacidade. Isso vem através da intimidade, do relacionamento com Deus, de discernir as coisas desse mundo e não deixá-las que ela venha sobre nós, aparentando uma potência, uma força, uma impossibilidade, mas o nosso Deus se move em nosso favor para pleitear a minha causa e a sua causa a cada dia. Então é onde nós vamos nos posicionar, o nosso posicionamento, de uma forma que a nossa vida será um farol, uma influência para refletir a luz de Jesus Cristo, o ressurreto, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi em nossas vidas, em nosso coração a cada dia, em meio a uma escuridão, em meio a uma guerra, em meio a uma pandemia que seja,
a luz do Senhor resplandecerá através das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? E entendermos que o mover de Deus, ele é constante, ele é sobrenatural em nossas vidas. O apóstolo Pedro já falava sobre ameaças, os conflitos, os ataques. Em Atos capítulo 4, o verso 20 diz assim: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Momento onde Pedro estava sendo acusado, perseguido, e falou: olha, eu não posso parar, eu não vou deixar de anunciar o que Deus, o que Jesus fez, tem feito e vai fazer em nossas vidas. Então a igreja não se cala, a igreja não advoga a Deus, a igreja é fiel ao Senhor, a igreja ama os princípios de Deus e vive a cada dia uma realidade de um Deus fiel e que guarda a nossa vida a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Então nós buscamos o que? Anunciar e viver a palavra, porque a palavra do Senhor não será abalada, não será silenciada, porque o nosso testemunho é de vida de um Deus poderoso para mover nosso coração a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Talvez uma guerra, uma luta, uma perseguição seja início, um anúncio de algo que está para acontecer. A palavra do Senhor sempre foi clara e objetiva aos acontecimentos finais, vindouros, ou diários, ou presentes. Ela sempre foi a voz de Deus nos orientando, nos preparando para vivermos o amor de Deus em nossas vidas a cada dia. Daniel não cedeu às pressões. Daniel não se rendeu, não se dobrou diante de nenhum outro Deus. Ele não negociou e não renunciou à sua vida com o Senhor. E vemos que a consequência, de um discípulo fiel, de honra, que testemunhou o reino de Deus, foi a cova dos leões. Daniel, ele enfrentou a cova dos leões. Eu posso dizer assim, cheio do poder, da autoridade do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Porque diante de um homem, uma mulher de Deus, nada prevalece, nada vai nos consumir, porque a mão do Senhor nos guarda, nos impregna, nos fortalece a cada dia, querido. Interessante, Aqui em Daniel, no capítulo 6, estamos meditando, no verso 25, o rei Dário escreveu aos homens, aos povos, às nações, às línguas e culturas de toda a terra. Ele decretou: olha, não há Deus como o Deus de Daniel. Não há Deus que se prevaleça, que seja maior do que o Deus de Israel, do que o Deus de Daniel. O versículo 27. Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou a Daniel do poder dos leões selvagens. Quem disse isso? O rei Dário. Aquele que foi influenciado, manipulado para colocar uma rei que impedisse Daniel de ser fiel ao Senhor. Ele reconheceu que não há outro Deus
sobre Israel e sobre a Babilônia, sobre as nações da terra. A nossa influência no trabalho, aonde nós moramos, sobre os familiares, tem que ser contraditória à reação que o inimigo, que o diabo quer que você tenha. Reações destrutivas, reações malignas, reações de infidelidade. A nossa postura tem que ser outra. Assim como o rei Dário viu, olha, o Deus de Daniel é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, que faz coisas miraculosas. Então esse é o Deus que opera, que prevalece em meu e em seu favor a cada dia. Não se esqueça dos mandamentos e das palavras do Senhor para com a sua vida. Porque Deus tem reservado coisas grandes e escandalosas para a minha vida e para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 8. Eu quero usar essa última referência bíblica para mim e para você. Romanos, capítulo 8. O versículo 31. Romanos 8, 31. É bem conhecido. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de fatos notórios, visíveis, a que conclusão nós iremos chegar? Nós vamos chegar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando acabar aqui, vá no espelho, vá no seu banheiro, no seu quarto, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa foi o testemunho real de Daniel para com a minha vida e para com a sua vida. Verso 27, 28, Daniel capítulo 6. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império do rei Dário, e mais tarde também no reino do Ciro da Pérsia. Daniel prosperou grandemente durante o império do rei Dário e do reinado Ciro. E eu digo a você, Deus vai lhe fazer prosperar grandemente em 2020, no nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Não se esqueça disso. Deus vai lhe fazer prosperar poderosamente. Amém? Terminou aqui? Vá no banheiro, vá no seu espelho, no celular mesmo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus, obrigado, ó Pai, por essa manhã na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua vida é real em nosso coração. Deus, que possamos mergulhar na Tua palavra, mergulhar, ó Pai, nos Teus ensinamentos, mergulhar, ó Pai, na Tua verdade que liberta e transforma. Que nessa manhã a nossa preocupação não seja em ser um advogado do Teu reino, mas ser uma testemunha do Teu reino, fiel e verdadeira. Pai, que nos leva a cada dia a levar a salvação, a luz, a verdade, a palavra do Senhor em nossa vida a cada dia. Que possamos, meu Pai, experimentar da bondade, da grandeza, da fidelidade do Senhor em nossa vida a cada dia. Deus, abençoa a Tua palavra em nosso coração. Deus, abençoa a Tua verdade em nossa vida, Pai amado, para que possamos caminhar fiéis ao Senhor e não sermos corrompidos, ó Deus, pelos dias maus, mas que possamos nos alegrar no Senhor, como Daniel ele fez. Ele rogou, ele chorou, ele clamou e depois se alegrou no Senhor, deu graças ao Senhor,
porque Tu és fiel. Tu és o único Deus que tem o poder de mudar qualquer situação, história em nossas vidas a cada dia. Deus abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, o nosso presidente, toma nas Tuas mãos, os governadores, prefeitos amados, dá sabedoria, dá graça, Deus, que a Tua misericórdia tome cada coração de que governa a cada estado. Deus, com sabedoria no Senhor, toma nas Tuas mãos, para que em tudo, Pai, a mão do Senhor prevaleça, em graça e em justiça, Pai amado. Abençoa, Pai, as nações da terra, ó Deus, com livramento, com cura, com o Teu cuidado, com o Teu agir, meu Deus. E que em tudo, ó Pai, possamos nos permanecer seguros e confiantes no Senhor. Deus abençoa as equipes que estão trabalhando na área da medicina, cada médico, enfermeiro, auxiliar, Deus que está ali à frente, Deus amado, cuida, Pai, com o Teu poder, Deus, com Deus, a graça, a mão do Senhor, ó Pai, envolvendo a cada vida, e que em tudo, meu Deus, testifique, ó Pai, a Tua glória, a Tua salvação, o Teu poder, ó Pai, em nossa nação e nas nações da terra, ó Deus amado. Tu és fiel, Tu és fiel, e não há outro Deus além de Ti, ó Pai querido. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.